Você já viu uma pessoa que age com desonestidade e consegue prosperar, consegue se dar bem em tudo o que ela faz? Isso talvez cause em você um pouco de ira, de fúria. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, o sucesso dos ímpios. E eu convido você a ser nosso parceiro divulgador, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e espalhe esse conteúdo para abençoar o maior número de pessoas possível. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui na IBNU. Hoje estudando sobre um texto que talvez você já tenha ouvido, falar parte dele, especificamente tem um trecho desse texto que nós vamos avaliar, que muitas pessoas já usaram de forma a pensar que a sua vida vai melhorar, pensar que as coisas vão dar certo nas suas decisões e nas suas colocações individuais. E o tema que nós vamos tratar é o sucesso dos ímpios. Por que nós devemos nos importar, ou será que nós devemos nos importar com o sucesso dos ímpios, com a vitória que eles parecem estar tendo, com o sucesso, com o desenvolvimento na sua vida, com a prosperidade daqueles que parecem não ter escrúpulos, parecem não ter honra, parecem não ter ética, parecem fazer as coisas tudo às avessas daquilo que nós aprendemos a respeito da vontade de Deus na sua palavra. Por que essas pessoas prosperam? Por que essas pessoas conseguem se desenvolver? E o que isso afeta a mim e a você naquilo que nós devemos fazer enquanto estamos aqui? E o texto que nós vamos ler está lá no livro dos Salmos, um livro tão completo, com tantas instruções, com tantas mensagens que acalentam o nosso coração. Tem mensagens de alegria, mensagens que nos trazem paz, também tem mensagens de contrição, de dor, de sofrimento. Um livro muito completo que reflete a vida das pessoas que escreveram e refletem também as minhas e as suas experiências na nossa existência. E eu convido você a acompanhar comigo a leitura, que está lá no Salmo de número 37. Ele é um salmo um pouco longo, eu vou ler todo o texto, depois nós vamos caminhar aqui pelo texto, aprendendo um pouco sobre as suas peculiaridades. Acompanhe comigo o que diz o texto bíblico. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça.
Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. É muito interessante a gente falar algumas características deste salmo. Este salmo ele faz parte de um conjunto de salmos que, junto com outros livros, como o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e também o livro de Jó, são chamados de livros sapienciais. E esse salmo faz parte de um conjunto de salmos que é chamado de salmos, são chamados de salmos sapienciais, salmos de sabedoria. E ele parece aqui reunir vários elementos comuns da cultura, elementos que faziam parte da cultura da época, e ele tem uma formação muito interessante. Eu não sei se você percebeu, são 40 versos, 40 versículos, e nesses 40 versículos eles formam na língua hebraica o que a gente chama de acróstico alfabético. O que é isso? Ele faz uma sequência das letras do alfabeto hebraico, né? Começando com Aleph, depois vem o Bet, Gimel, Dalet, e assim até o final, até a última letra, e sempre de 2 em 2 versos, ou seja, a cada 2 versos, a primeira letra do verso é uma das letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é composto de 20 letras, por isso temos aqui 40 versículos nesse salmo. E por que ele faz isso? Isso também é uma forma didática. É uma forma de fazer com que as pessoas que lessem esse salmo pudessem lembrar dele, ter uma forma mais fácil de entender. Até porque, dentro de muitos escritos hebraicos, da língua hebraica, as próprias letras do alfabeto são também utilizadas como números, ou seja, para indicar uma posição dentro do texto. Então, dessa forma, o salmista aqui, esse salmo, ele tem o nome, o título aqui chamado de Salmo Davídico, ou seja, ele pode ter sido um salmo escrito pelo próprio rei Davi, ou um salmo escrito em homenagem ao rei Davi, em homenagem às histórias e às experiências que o rei Davi passou e que provavelmente ele contava para os seus súditos, para aqueles que estavam com ele ali, demonstrando essa confiança plena que ele está recomendando ser depositada no Senhor. E é interessante porque a gente percebe que na nossa caminhada, na nossa vida, muitas vezes o sucesso das pessoas que nós consideramos indignas, pessoas que nós, vamos dizer assim, que são injustas, aqui o texto chama essas pessoas de ímpios, nos incomoda. Nós nos pegamos olhando para pessoas que praticam desonestidade, pessoas que são conhecidas por mentir, por falar mal dos outros, por agir de forma desonesta.
E essas pessoas conseguem caminhar, conseguem crescer, conseguem prosperar, e aos nossos olhos isso parece uma grande injustiça. Mas o que nós aprendemos aqui, do que o salmista está tentando passar para a gente, é algo muito precioso. Você deve ter percebido que durante a leitura do Salmo eu falei algumas vezes que os justos herdarão a terra. E esse é um tema muito comum para esse período e para esse tipo de literatura. Por quê? A terra, como nós sabemos, a terra de Israel, ela havia sido prometida por Deus lá desde Abraão. Lembra que quando Deus chama Abraão, nem se chamava Abraão ainda, se chamava Abrão. Ele diz que vai levar ele para uma terra que ele vai dar aos seus descendentes, uma terra que mana leite e mel, e essa terra se colocou dentro da comunidade, dentro da cabeça da sociedade, como o grande presente de Deus para aquela comunidade. Só que o que estava acontecendo? O que parece ser o elemento que está sendo tratado aqui? Parece que aqueles que agiam com mão forte, aqueles que sabiam driblar o sistema, aqueles que estavam com mais poder, exerciam esse poder de forma a tomarem posse dessa terra por meios escusos, por práticas condenadas na própria Torá, por práticas condenadas na palavra de Deus. E nós vamos ver na história ali do Antigo Testamento, em vários momentos, Deus levantando homens que nós chamamos de profetas, no hebraico chamados Navi ou Nabi, que é o profeta, o movimento profético de Israel. E esses profetas estão avisando aqueles homens, aquelas pessoas do povo. Nós temos aqui na IBNU, por exemplo, um curso muito interessante sobre o profeta Amós, como Amós demonstra que a sua mensagem voltada ali para o reino dividido no norte, o reino de Israel, né? Ele vindo do reino de Judá, vindo de uma cidade chamada Tecoa, próximo a Jerusalém, um pouco ao sul de Jerusalém, ele atravessa o seu território e vai falar lá na região de Samaria, nas montanhas de Gileade, falando contra aquele povo. E você percebe em Amós uma palavra muito dura de Deus para aquele povo, falando: vocês estão explorando seus próprios irmãos. Vocês não estão aplicando a lei e a retidão que são pedidas para aqueles que querem servir a Deus, para aqueles que querem andar de acordo com os preceitos de Deus. E vocês estão se aproveitando dos seus irmãos, enriquecendo às custas deles, pisando na cabeça deles, fazendo-os sofrer, fazendo-os penar. E a mensagem de Amós ela é muito forte, porque ela diz: da mesma forma como vocês estão fazendo, isso vai ser feito com vocês. Então nós percebemos que havia um problema social dentro do povo de Israel. E aí eu chamo o povo de Israel como aqueles descendentes do Israel, o Jacó com seu nome modificado, né? Os filhos de Jacó. Havia uma discrepância aí entre o que eles deveriam ser, o que eles deveriam fazer, e aquilo que se esperava da ação dos líderes da comunidade para a prática que estava sendo feita. Homens explorando os seus próprios irmãos, mulheres sendo utilizadas de formas completamente fora dos preceitos de Deus, escravos sendo abusados, escravos não sendo libertados. Nós vamos lembrar que a lei tinha uma recomendação muito importante, que a cada 7 semanas de 7 anos, ou seja, quando se completassem 49 anos, no ano seguinte, o 50º ano, era o ano do jubileu, o famoso ano do grande perdão e do descanso da terra. A terra, a cada 6 anos de trabalho, no 7º ano, ela deveria ficar sem trabalhar, deveria ficar sem plantar, e as pessoas colherem aquilo que a terra produzisse naturalmente, para dar descanso à terra. Isso estava expresso lá na lei, na época que Moisés recebeu essa lei e passou para o povo. Só que quando se completavam 7 ciclos, passava-se mais um ano, ou seja, 2 anos da terra parada. O 7º ano da 7ª semana, vamos dizer assim, e mais um ano que era esse ano do jubileu. E o que tinha de interessante nesse ano do jubileu? Convido você a estudar esse texto. E o ano do jubileu, ele era muito interessante porque você precisava perdoar as dívidas daquelas pessoas que estavam devendo para você. Você precisava devolver a posse da terra. Se você tivesse adquirido terra, comprado mesmo legalmente, você precisava devolver a terra para os donos, os proprietários originais. E por que isso era tão importante dentro de Israel? Porque Israel precisava ter a consciência de que a terra, as suas posses, as suas riquezas, não vinham do seu próprio esforço. Era o próprio Senhor que havia dado isso para eles.
E aí nós temos um salmo que é dedicado a Davi, um salmo que é chamado de Salmo Davídico, que vai falar isso de uma forma muito clara. Olha como é interessante quando ele começa já o primeiro verso, dando um recado direto para a gente. Ou seja, a gente talvez está vivendo num momento da nossa sociedade em que nós achamos que a justiça perdeu, que nós achamos que os ímpios estão ganhando, que nós achamos que aqueles que foram mais espertos, aqueles que utilizaram das artimanhas desse mundo para conquistar, para ganhar recursos, para adquirir poder, para adquirir riquezas, esses são pessoas bem-sucedidas. Olha a primeira frase que nos é apresentada no Salmo 37. Diz: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Às vezes a gente pode olhar para uma pessoa que está bem de vida, a gente pode olhar para a situação dela, a situação financeira, de status social, de glamour, de ações que ela faz, e a gente vive numa sociedade que está bombardeada por informações que eu considero informações até inúteis, não é? Pessoas que o tempo todo postam sobre a sua vida, ninguém perguntou nada para elas, mas você entra numa rede social, você sabe praticamente tudo que aquela pessoa está vivendo. Inclusive, existem vários estudos sendo feitos na área da psicologia hoje para apontar a necessidade que muitas pessoas têm de se expor. Por que essas pessoas expõem tanto da vida delas? Por que essas pessoas colocam tantas coisas, tantos feitos, tantas atividades publicadas numa rede onde pessoas do mundo todo têm acesso muitas vezes e podem acompanhar e podem assistir, principalmente naquelas pessoas que têm os seus perfis públicos, né, aqueles perfis que não têm limitação de acesso? Por que essas pessoas sentem esse impulso, esse desejo, essa vontade de mostrar os seus acontecimentos, as suas atividades, né? As suas vitórias, vamos dizer assim? E uma das grandes características que tem sido apontada é que tem nessa geração de homens e mulheres, jovens principalmente, que têm colocado toda a sua vida em evidência, a vida que é posta lá não expressa a realidade do lado de cá. Existe até um termo que é cunhado que diz que existe uma vida do Instagram, uma vida do Facebook, ou seja, uma vida das pessoas que estão vivendo nas telas uma coisa que não reflete a sua realidade. E isso pode gerar, muitas vezes em nós, um sentimento de uma inveja. Algo que nos corrói por dentro. Poxa, eu estou trabalhando, eu tento caminhar direito, eu tento fazer as coisas corretamente, mas eu não consigo prosperar, parece que patinando, eu estou andando em círculos, parece que eu estou dando volta atrás do meu próprio rabo, né? Que nem um cachorro de vez em quando faz, quando ele está brincando sozinho, ele fica correndo atrás do próprio rabo. Parece que eu não estou saindo do lugar. Enquanto pessoas estão aí se expondo, colocando imagens, estão viajando, estão indo para vários lugares, estão fazendo várias coisas, por que eu não prospero? E aí o salmista tem esse recado muito importante. Olha só, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. E muitas vezes, talvez, esse salmo foi usado como uma caixinha de promessas. Você lembra da caixinha de promessas? Você que viveu um pouco tempo mais para trás aí, lembra que tínhamos uma caixinha que tinha vários versículos bíblicos, a maioria deles de Salmos e Provérbios, que você bastava puxar um papelzinho lá, um papelãozinho mais duro, mais firme, e você leria ali algo que parecia ser uma promessa para você, e você tomava aquilo ali como sendo algo certo, algo certeiro, que a sua vida com certeza ia atingir. Não é bem isso aqui que a gente vê no Salmo 37, porque o Salmo 37 ele está refletindo sobre as circunstâncias e os fatos daquela sociedade, daquele momento, e dando um alerta, levantando uma voz para que as pessoas que estão vivendo aquele momento acordem. E aí você vai ver nesse salmo que tem esses 40 versos, essa sequência muito grande aqui de vários ensinamentos, que nós precisamos estar atentos para como estamos vivendo a nossa vida. Ou seja, esse momento aqui do verso 1 e 2, que são os primeiros versos logo, parece que a gente vai ter que ficar olhando, esperando que essas pessoas ímpias, essas pessoas que têm conseguido sucesso através de formas escusas, sucumbirem, murcharem como essa relva aqui. Mas eu lendo esse salmo e eu estudando um pouco aqui antes da gente falar,
vendo alguns comentaristas dizerem coisas a respeito desse salmo, primeiro, a primeira mensagem que a gente tem que deixar clara é que não leve isso aqui como algo que você vai ver com seus próprios olhos. No sentido de que você talvez tenha alguém que você pensou, alguém que você conheceu, alguém que você sabe que te fez mal, ou fez mal para alguém que você conhecia e que você ama, e alguém que é da sua família, e você viu que aquela pessoa puxou o tapete da outra, deu uma rasteira para poder subir na carreira, para poder subir na vida, você está pensando, tá vendo? O Salmo 37 me garante, eu vou ver a miséria e a destruição dessa pessoa. Não parece ser isso que o texto está mostrando para a gente. O texto está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua fé no Senhor, que sustenta cada um de nós, podem descansar. Porque ainda que a nossa vida se acabe, ainda que nós cheguemos ao final dessa existência, ainda que nós cheguemos ao final desse trajeto, desse percurso que nós estamos vivendo aqui, esses ímpios estão com os dias contados. Esses ímpios, eles não vão ter um sucesso que vai levá-los a ter uma vida de prosperidade eternamente. Eles têm os dias contados. E é interessante que a gente lê o texto e o texto dá uma noção assim de que essa coisa vai acontecer logo, né? Olha que coisa muito interessante acontece aqui a partir do verso 12. Diz o seguinte, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Ou seja, o Senhor, que é Senhor da história, Senhor do tempo, cujo tempo que nós vivemos aqui para Ele não passa de um dia. Você lembra daquele texto famoso, né? Que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele está fora dessa esfera de espaço-tempo que nós vivemos. Nós vivemos nossos 50, 60, 70, 80. Agora, com o avanço da medicina, podemos chegar até a mais, 100 anos e tudo mais, como vemos alguns relatos bíblicos a respeito disso. Nós podemos viver isso e não vivemos mais. Dentro da linha do tempo que se passa diante de nós, nós somos apenas um pedacinho dela. Só que isso não há de se comparar com todo o período, toda a eternidade, antes de nós e depois de nós, que declaram que o Senhor existiu. Ou seja, aquele texto muito famoso de Êxodo, lá quando Deus se apresenta para Moisés e Moisés pergunta para ele, Senhor, quem tu és? Qual é o teu nome? Qual o nome que eu vou dizer para aqueles que estão lá no Egito, para que eles me ouçam e eu possa liderá-los para sair do Egito? E aí o texto hebraico diz, eu sou o que serei, ou eu sou o que eu estarei me tornando, que é uma forma muito difícil de tradução do termo hebraico e que representa essa imutabilidade de Deus, que anda por toda a história e continua sendo sempre o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E por isso ele olha esse rosnar, esse tramar dos ímpios, esse rosnar contra os justos que eles fazem e ri. Deus ri deles, porque ele sabe que o tempo deles é limitado. Mas olha o que o texto fala a respeito daqueles que buscam viver em justiça. Verso 10 diz, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Se você lembra bem, se talvez você já ouviu um sermão muito famoso, ganhou vários nomes, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, aquele sermão que é reunido ali em Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai lembrar que quando Jesus está proferindo esse sermão, a gente pode até ver lá em Mateus capítulo 5, que é logo no início do seu sermão, Jesus proferindo as famosas bem-aventuranças, que em grego a palavra bem-aventurado, ou makarios, né, a palavra feliz, alegre, bem-aventurado, que vem do hebraico ashrei, e significa a mesma coisa, uma pessoa que tem boa fortuna, uma pessoa que é feliz. Olha só, o verso 5 diz, bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Parece que Jesus extraiu esse texto justamente aqui do verso 11 do Salmo 37. E quando nós falamos de Jesus, nós já conseguimos ter uma visão mais escatológica,
uma visão mais do fim dos tempos, uma visão que aponta para aquela conclusão de todo o julgamento de Deus sobre a terra. E é isso que eu tenho a impressão quando eu leio esse texto. Quando eu leio esse texto do Salmo 37 e eu passo a pensar o que significa herdar a terra. O que significa habitar a terra? Você pode ver mais uma vez no verso 9, como ele diz: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Isso relembra para nós essa ideia que eu falei no início, de que a terra era o objeto prometido por Deus à nação de Israel. Era o lugar onde Israel habitaria, era o lugar onde Israel estaria vivendo com o Senhor para todo sempre. Mas nós sabemos que havia uma condição para que isso ocorresse. Havia uma condição para que Israel pudesse desfrutar dessas bênçãos de Deus para a sua vida. E essa condição é passada lá em Moisés. Quando Deus está falando com Moisés, quando Deus está conversando com Moisés, ele diz: eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo se vocês seguirem os meus preceitos. E a história que nós vamos ler a respeito de Israel, e nós vemos isso nesse salmo, parece refletir um desvio de conduta, um desvio de caráter. A liderança do povo, a liderança de Israel se desviou da vontade que Deus havia passado para ele, dos preceitos de vida que Deus havia passado para eles, e eles se misturam com os povos da sua região, se misturam com os cultos da sua região e passam a seguir outros deuses, passam a fazer cultos de idolatria aos deuses cananitas, aos deuses dos povos edomitas, moabitas, amalequitas e todos os povos que estavam ali na região de Israel. E o Deus dos Sidônios, Salomão, infelizmente, no final da sua vida, o texto de 2 Reis, de 1 Reis vai dizer que Salomão, no final da sua vida, ele estava já velho e passou a servir deuses de outras nações por conta dos casamentos que ele havia obtido para poder fazer as suas parcerias militares e parcerias comerciais. Então Israel se desviou desse foco. E quando nós traduzimos isso para a minha vida e para a sua, nós podemos também pensar a mesma coisa. Será que os nossos líderes, será que as nossas autoridades, será que as pessoas que mandam nas nossas empresas onde nós trabalhamos, nas faculdades onde nós estudamos, nas escolas, nos colégios, será que essas pessoas estão buscando seguir os preceitos de Deus? Como que eu me porto como alguém que quer ser encontrado aqui, como o texto diz, como os justos? Não é? Como alguém como justo diante de Deus, como eu devo me portar, como eu devo seguir a minha vida, para que eu não seja colocado na cesta dos ímpios, para que eu não seja colocado como esses que estão praticando essas atrocidades, para esses que estão enganando os outros, esses que estão buscando sucesso de formas escusas. O texto vai nos trazer vários elementos que a gente precisa estar atento enquanto nós estivermos caminhando aqui. Olha que interessante. Ele diz, por exemplo, logo no verso 3, você deve confiar no Senhor e fazer o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa, com certeza, estava lá na nossa caixinha de promessas. E aqui é interessante porque parece fazer uma causa e efeito, né? Uma correlação de causa e efeito. Se eu me deleitar no Senhor, o Senhor vai fazer aquilo que o meu coração quer. E eu quero te lançar aqui uma nova interpretação, uma nova forma de ver esse verso. É que quando você se deleitar no Senhor, o seu coração vai estar alinhado com a vontade dele. E aquilo que vai acontecer com você é exatamente o que Deus quer para você. É exatamente aquilo que Deus quer que você faça. A partir do momento em que você coloca a sua fé e deleita-se, regozija-se no Senhor. E ele continua dizendo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. E aqui tem um elemento cultural muito importante. Naquela época, você ser encontrado em falta, você teria que pagar alguma coisa. Você teria que se retratar, você teria que fazer algo para poder retratar aquela ofensa, aquela falta, aquele problema, aquela dívida que você adquiriu.
Inclusive a lei de Israel previa que se você tivesse devendo algo para outra pessoa, você poderia até se vender como escravo para pagar a sua dívida. Por isso que no ano do jubileu, quando nós mencionamos mais cedo, os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas. Então você poderia adquirir uma dívida e se você não conseguisse pagar, você poderia se vender como escravo para pagar essa dívida. Mas nessa sociedade, o que mais importava para a sua honra, para a forma como você seria visto por essa sociedade, como a sua voz seria ouvida, era justamente isso aqui que o texto diz: você ser encontrado justo. E é interessante que essa palavra aqui, a palavra tzadik, que está no hebraico, é a mesma palavra que diz... Hebreus vai falar, por exemplo, a respeito de Abraão. Hebreus está falando, obviamente, escrevendo em grego, e em Gênesis nós vemos que Abraão foi encontrado justo perante o Senhor. Esse tzadik é essa pessoa de quem você não tem nenhuma dívida para cobrar. A gente pode lembrar aqui rapidamente da história de Ló, quando Ló, sobrinho de Abraão, está lá na cidade de Sodoma, e aqueles dois servos do Senhor, aqueles dois homens do Senhor que atravessam ali, passam pelo acampamento de Abraão e vão na direção da cidade. E quando eles entram na cidade, eles encontram Ló sentado à entrada da cidade, que era o local de negócios. Nas cidades do Antigo Oriente Próximo, você tinha um local onde as pessoas faziam negócios. Você vai lembrar também do texto muito bonito de Ruth com Boaz, quando Boaz se reúne com os líderes da cidade para declarar que ele quer Ruth como a sua esposa. Então o centro da cidade, ali, a entrada da cidade, o portão principal da cidade, era o lugar onde os homens importantes poderiam ficar. Somente homens que eram encontrados justos poderiam estar. Por isso que o texto é tão claro quando ele diz isso. Olha, Deus vai fazer claro como a alvorada, vai deixar claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia, que você é inocente. Se nós pararmos para refletir na conclusão da história, é exatamente isso que vai acontecer conosco através do sacrifício de Cristo Jesus. Em vez de eu ter que me vender como escravo, em vez de eu ter que pagar a minha dívida, que é uma dívida impagável a esse Deus criador e sustentador de todas as coisas, eu tenho aquele que já pagou a minha dívida. Eu tenho aquele que se fez sacrifício, que se fez escravo, se fez servo no meu lugar. E morreu por mim. E Jesus, ao fazer isso, ele me torna justo como esse justo que está sendo declarado aqui no Salmo. Então, da mesma forma como na época desse salmo, você deveria buscar viver nos mesmos preceitos que Deus havia passado para o povo, hoje eu e você precisamos viver também nesses preceitos. Não precisamos e não devemos ficar nos comparando a esses homens e mulheres que através da impiedade, através da impunidade, através da falcatrua, do roubo, da desonestidade, têm crescido e têm ganhado poder. Porque, como o texto nos diz, o Senhor ri deles. O Senhor olha para as suas maquinações, olha para as suas tramas e dá risada. Ele sabe que o dia deles está contado. Ele sabe de tudo isso. E o que nós devemos fazer então? Nós devemos, como diz ali o verso 8, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. E aí continua dizendo, né? Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. E aí eu quero complementar com o verso 25, que talvez você já ouviu como uma promessa, como algo que falaram para você e você carregou isso no seu coração, que diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. E eu queria trazer à memória aqui, nesse momento, a história de um personagem bíblico muito impactante. Depois que Jesus morre e ressuscita e é elevado aos céus, lá no livro de Atos, nós vamos aprender sobre a vida de um homem que passou de perseguidor
dessa igreja que estava surgindo para ser perseguido pelas autoridades judaicas da época, as autoridades da religiosidade judaica da época, e depois também pelo próprio Império Romano, né, sendo condenado no final da sua vida pelo Império Romano à morte, que é o apóstolo Paulo. E a gente lê aqui, como nós lemos, por exemplo, né, que o Senhor cuida da vida dos íntegros, verso 18, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, isso parece que não é algo assim tão claro, não é? Parece que não é algo que a gente vê acontecer. Qual foi a fartura que o apóstolo Paulo teve no final da sua vida? Eu me lembro muito claramente do episódio de Paulo na cidade de Filipos, quando ele tem aquela experiência com Lídia, que é a primeira mulher a ser batizada ali no continente europeu. E o texto bíblico vai dizer que Paulo, por conta de uma ação ali na cidade, ele acaba sendo preso, encarcerado. Aí você pode se perguntar, olha, mas o texto não está dizendo que Deus vai cuidar da gente, que Deus não vai deixar a gente passar por dificuldade? Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele não vai deixar a gente desamparado. A paz que estava no coração do apóstolo Paulo foi tamanha que, no momento em que eles estavam presos, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Lá no último cárcere, lá presos no fundo da prisão, que é o que o texto de Atos nos parece dizer, eles encarcerados, acorrentados, estão cantando louvores a Deus. E a gente conhece a história. Um milagre, um terremoto faz com que todas as correntes se abram, todas as portas da prisão estejam agora abertas, eles podendo sair, fugir. E o carcereiro, ao ver aquilo, quer se matar, porque ele sabe que ele vai ter que pagar com a própria vida a fuga daqueles prisioneiros. E Paulo grita lá de dentro, não faça nenhum mal contra você, porque nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro tem a sua vida transformada por um homem que, no momento de dificuldade e de adversidade, tinha uma paz interior que ninguém podia tirar. Esse deve ser o meu alvo, esse deve ser o seu alvo. Viver de tal forma aqui, que tudo aquilo que nós fazemos, que nós executamos, seja inundado dessa paz. Se nós passarmos dificuldade e adversidade por aquilo que nós fazemos em prol dos preceitos e da vontade de Deus aqui na nossa vida, nós devemos ter uma paz incrível, porque nós sabemos que o nosso Deus caminha nos segurando pela mão. Mesmo que a gente tenha dificuldade, mesmo que a gente vá passar por prisão, mesmo que a gente vá passar por humilhação, não tem problema. Ele diz que aqueles que se colocam como humildes herdarão a terra. Ainda que você não veja isso no período em que você vive aqui, ainda que você pense que, de acordo com as dificuldades que você tem vivido, você acha que isso não é para você, continue confiando no Senhor. Continue depositando a sua fé e a sua esperança nele, porque eu tenho certeza que ele está agindo em seu favor. E aí o texto continua nos dando várias instruções, diz, olha, desvie-se do mal e faça o bem, e você sempre terá onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É interessante a gente perceber que não é apenas a nossa vida, não é apenas aquilo que nós queremos ser como cidadãos desse mundo, como cidadãos brasileiros ou onde você estiver me ouvindo, não é apenas a nossa vida que nós devemos estar dedicando ao Senhor, ou seja, a vida como cidadão, a vida como alguém que pertence a uma sociedade, mas é interessante nós vermos que se nós formos transformados, se nós temos essa nova realidade presente na nossa vida, a gente não precisa se preocupar com coisas que as pessoas estão se preocupando, como ter uma boa moradia, como ter grandes posses, como ter muitos veículos, coisas que as pessoas dão importância, como ser reconhecido na rua, como as pessoas quererem vir ali com o celular e tirar uma foto, como ter a nossa vida no Instagram e no Facebook com milhares de seguidores. Essa não deve ser a nossa preocupação.
A nossa preocupação deve ser fazer o bem, evitar de fazer o mal. Nós devemos usar todas as coisas, todos os elementos que nós recebemos, a nossa saúde. Nós temos que usar a nossa inteligência, nós temos que usar os nossos recursos para fazer o bem, para sermos agentes de transformação da sociedade onde nós estamos. Porque nós nunca podemos esquecer. Aqui ele fala de uma terra muito presente no povo de Israel. A terra de Israel, aquela terra que foi prometida, a terra que Abraão caminhou, a terra que Jacó caminhou, a terra que Isaac também caminhou, a terra que depois os israelitas que saem do Egito vão lá e entram com Josué, ocupam a terra. Aqui ele está falando muito diretamente para esse povo, dizendo: vocês que são justos, vocês vão ocupar essa terra, porque os ímpios vão perecer, os ímpios vão acabar. Mas para mim e para você, talvez Israel seja apenas um lugar distante, seja um país lá do Oriente Médio. Mas nós podemos ter certeza de que, extrapolando esse conceito, no futuro, no final dos tempos, na vinda do nosso Senhor, no dia em que Ele trouxer o julgamento para a terra, nós seremos encontrados justos diante dele. E aqueles que estão agindo em impunidade, aqueles que estão agindo em desonestidade, aqueles que estão caminhando, destruindo pessoas para poder alcançar novos rumos na sua vida, alcançar novos degraus na sua vida, esses terão que prestar contas diante do Senhor. É interessante que ele diz o seguinte: vi um homem ímpio e cruel, florescendo como uma frondosa árvore nativa. Você conhece alguma árvore nativa do Brasil? A árvore que deu nome ao nosso país, o famoso pau-brasil. É uma árvore frondosa, de cor avermelhada, bronze, um bronze. Sim, é muito bonita a árvore, grande. Nós temos outras árvores frondosas também, originárias aqui do nosso próprio país, do nosso próprio solo. E aí ele está fazendo uma comparação, né? Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. E aí ele encerra o salmo de uma forma muito delicada. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Por quê? Porque do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então, meu recado para você hoje é esse. Não se preocupe se você olha para as pessoas, se você tem conhecimento de pessoas que agem de forma escusa, de forma mesquinha, de forma desonesta e prosperam. Não tenha preocupação, não gaste o seu tempo maquinando formas de tentar derrubar essas pessoas dos seus pilares, dos seus altares. O próprio Senhor vai fazer isso. Deleite-se no Senhor. Descanse no Senhor. Procure fazer o bem. Procure servir as outras pessoas. A gente mencionou a história do apóstolo Paulo. Em várias das suas cartas, ele sempre coloca lá uma palavrinha grega chamada doulos, palavra que significa servo ou escravo. E ele fala, ele se apresenta como escravo do Senhor Jesus, servo do Senhor Jesus. E em Filipenses 2, quando ele vai narrar a história de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo fala que Jesus também se colocou como uma forma de servo. Então eu e você estamos aqui para ser servos, para servirmos as pessoas. Não importa como elas conseguiram o que elas têm, não importa o que elas fizeram. Não preciso eu e você ficarmos nos preocupando, achando que elas merecem um destino ruim e cruel. Isso vai acontecer uma hora ou outra. O mal, ele caminha para a sua própria destruição. A gente não precisa ficar maquinando, pensando como nós vamos derrubar essas pessoas. Essas pessoas, elas vão se autoconsumir. Mas nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos descansar nele. E sempre, sempre buscar fazer e trilhar o caminho dos justos, que é fazer o bem a todos aqueles em que nós pudermos alcançar. Que Deus o abençoe e que você tenha uma vida para lá de abençoadora na vida das outras pessoas. Um forte abraço.